Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, sou voluntário aqui do canal. Fico muito contente de estar aqui mais uma semana trazendo a contribuição dos nossos estudos da obra Sabedoria do Evangelho. Nós estamos no volume 1 e hoje vamos destrinçar o capítulo a respeito da fuga para o Egito. Interessante perceber como Pastorino consegue explorar o simbolismo deste momento específico da vida de Jesus, em que ele já corria riscos, é importante lembrar isso, e nós vemos como isso pode ser um aprendizado para o nosso caminhar na nossa senda, na nossa jornada evolutiva. E aí a gente vai lá no Evangelho de Mateus, agora, como a gente falou nos capítulos anteriores, falávamos do olhar de Lucas sobre a infância de Jesus, e agora vamos ver esse momento sobre a chegada de Jesus, esse momento específico próximo ao nascimento de Jesus, que é um olhar trazido por Mateus. Está lá justamente no capítulo 2, versículos de 13 a 15, a fuga para o Egito. Mateus diz que depois de haverem partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, dizendo, abre aspas, levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E fica aí até que eu te chame, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Fecha aspas. José levantou-se, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta, abre aspas, do Egito chamei a meu filho, fecha aspas. Interessante que o texto traz coisas muito ricas, E Pastorino diz que, novamente, José é advertido através de sonhos por um espírito, o anjo do Senhor, que lhe ordena a fuga para o Egito. É bom lembrar que no Egito havia duas grandes colônias, duas grandes cidades com comunidades israelitas, que era Alexandria e Heliópolis. O Egito era distante de onde Jesus estava, cerca de 6 dias de viagem, ou seja, perto de 250 milhas, mais ou menos. A maioria das quais era preciso cruzar através de terras desertas. Era preciso passar por um deserto para chegar. Era, porém, um lugar seguro, e lá também se refugiaram biblicamente Jeroboatão, o pretendente do trono de Salomão, o profeta Jeremias, e Onias IV, o fundador do templo israelitas de Leontópolis, e outros mais. Mateus não dá detalhes do que aconteceu na viagem, que, no entanto, aparecem em numerosos textos dos evangelhos apócrifos de Pseudo-Mateus, Pseudo-Tomé e o evangelho apócrifo árabe da infância, que eu nem sabia que existia, e foi Pastorino que me indicou essa possibilidade de pesquisa. A gente não sabe exatamente qual foi o lugar onde a família de Jesus ficou, mas existe uma tradição antiga, copta, que diz que eles ficaram na cidade do Cairo. Mas não tem nada de certo, nada que prove historicamente isso. Certo é que eles ficaram no Egito até a morte de Herodes. E aí, sabendo que ele faleceu no 7 dias antes da Páscoa, entre março e abril do ano 4º a.C., ou seja, no ano de 750 de Roma, é bom lembrar que Jesus nasceu em 747, ou seja, no ano 7 a.C. Então, Jesus permaneceu no Egito por 3 anos, o que coincide com os dados de certos textos apócrifos, como os que eu falei, de Mateus, Pseudo-Tomé e o Evangelho Árabe da Infância. Então a gente vê que eles todos concordam que Jesus passou apenas 3 anos no Egito.
A frase que é colocada no final, né, do Egito chamei meu filho, na verdade está no texto hebraico de Oséias, capítulo 11, versículo 1. A gente pode daí retirar inúmeras anotações a respeito dessa viagem de Jesus para o nosso aprimoramento a respeito da nossa viagem. A fuga primeiro se dá à noite. O intelecto, que é José, iluminado pelo alto, que é o anjo, leva consigo a intuição, que é Maria, e o recém-nascido homem novo, que é Jesus, e adentra-se pela noite do isolamento desértico a fim de favorecer o crescimento da criança. Aí a gente vai ver o quê? Que a criança está nova, indefesa, ela não pode permanecer nos bulícios das cidades, assim como a semente que para germinar mergulha na noite escura do solo. E assim, desse mesmo jeito, o recém-manifestado Cristo interno vai manifestar-se através da solidão e do silêncio para se desenvolver. É imprescindível fugir do mundo, ou seja, de Herodes, o símbolo do mundo, da matéria, que deseja matá-lo, para que não fosse aí possível que essa plantinha viesse à tona, ainda frágil e tenra. Mas tem uma outra interpretação levantada por Pastorino que diz que todos os espíritos, na senda evolutiva, necessitam passar algumas fases na Terra, enclausurados longe do bulício, treinando nos desertos existenciais a meditação, o mergulho em si mesmo. E é por isso que existem os mosteiros, os conventos, os eremitérios, os monastérios, que são mantidos pelas mais diversas religiões para ajudar esses espíritos que se encontram nessas fases. E aí, com isso, a gente vai ver que a viagem de Jesus é uma metáfora. Tem um significado aí da necessidade de isolamento entre irmãos que não fossem do próprio sangue. Olha que interessante, né? Exatamente como acontece nos monastérios, nos mosteiros, nos conventos. Então há um isolamento com outros irmãos que não são consanguíneos. Essa reclusão que é temporária, levando em consideração a vida infinita do espírito, né? É bem temporária, serve para educar o espírito a sair do egoísmo familiar, do egoísmo consanguíneo, e exercitar desse modo o amor aos não consanguíneos. A gente aqui não está se referindo, obviamente, à pessoa de Jesus. A gente está usando aqui a metáfora, o exemplo de Jesus, quando foge com sua família para o Egito, podendo representar aí a fuga de nós mesmos como espíritos para longe da família carnal. Só que tem também uma possibilidade de uma outra leitura, um outro ensinamento, como aponta Pastorino, né? Após a permanência na escola do profetismo de Belém, como a gente já falou anteriormente, né? Do mediunismo, o espírito precisa ir além para sintonizar não mais com outros espíritos, sobretudo do plano astral, mas sim com Deus, sintonizar, vibrar em uníssono com as chamadas noures divinas. A gente vai falar sobre noures mais adiante. Lá no volume 4 a gente tem um momento que a gente fala sobre elas. Então, depois dessa estada em Belém e de ter passado pelo exame dos magos e de ter sofrido perseguição da matéria e do mundanismo representados aí por Herodes, o espírito vitorioso nessas provas vai dar necessariamente um novo passo, um passo além, e segue sendo promovido para um outro santuário ainda mais avançado. É importante lembrar também que na cidade de Heliópolis, onde tinha uma das colônias hebraicas, havia um outro templo iniciático, onde os candidatos de envergadura se exercitavam no espiritualismo mais aprofundado. Olha que interessante essa metáfora, então. Aí a gente vai ver que um novo ser nascido do encontro deslumbrante é, na verdade, ainda dirigido pelo intelecto, que é José, que recebe as ordens do alto. A intuição, que é Maria, embora esteja desenvolvida, ainda é frágil
e não chega ao ponto de poder agir sozinha. Então ela precisa do intelecto. E aí o homem novo, o recém-nascido, o novo homem, que ainda é muito criança para poder andar sozinho, vai se deixar levar também pelo intelecto e a intuição. Então, o intelecto, que é o órgão mais desenvolvido na evolução desse estágio hominal, né, na verdade, é o que recebe o encargo de levá-los e dirigi-los até que morto Herodes, ou seja, concluídos os karmas, liquidados os karmas materiais, possa ele caminhar pelos próprios pés, com as próprias pernas e governar-se. E isso ele fará já na qualidade de filho do homem, como a gente vai ver mais adiante. Então, verificamos que é desse jeito, porque o primeiro a desaparecer na cena do Evangelho é justamente José. José, nessa história toda, é o primeiro que desaparece, né? O intelecto desaparece. E também a intuição, que é deixada de lado, inclusive é admoestada quando ela tenta intervir. Isso mais na frente a gente vai explorar também. Então o Filho do Homem, agindo por si, manifesta o Cristo em toda a sua plenitude e assombra o mundo. Só que esse trajeto tem que ser seguido por todas as criaturas através de suas vidas sucessivas, suas encarnações. Jesus, na verdade, foi o exemplo e modelo, e sua vida na Palestina é, na verdade, um resumo vivo do que são e do que serão nos futuros milênios as nossas encarnações, as nossas existências corpóreas. Então, assim como o homem revive em cada vida todas as suas anteriores etapas evolutivas, para só então recomeçar um novo passo na jornada do aperfeiçoamento moral, assim também a última existência física de Jesus nos apresenta em uma só encarnação o modelo de todas as nossas presentes e futuras etapas evolutivas. Olha que interessante essa visão, né? Aí Pastorino apresenta a questão da evolução animal-hominal e vai dizer sobre a questão do que acontece no ventre da mãe, né? De fato, quando o homem desce ao plano da matéria para ter uma nova experiência reencarnatória, a ligação que ele tem primeiro, na verdade, vai se fazer com o óvulo, ainda no canal de Falópio, na tuba de Falópio, né? Na trompa, nas chamadas antigamente de trompas. Note-se, porém, que o espírito aí, ele não entra no óvulo, ele apenas se liga, permanecendo de fora, mas a ele preso apenas pelo chamado cordão de prata. A gente vê isso lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 16. Do óvulo, ele então irradia suas vibrações que vão atrair o espermatozoide, e é exatamente aquele espermatozoide que é portador dos genes que sintonizam vibratoriamente com o espírito e que, portanto, lhe poderá fornecer um corpo, né, um material genético especificamente apropriado para essa etapa evolutiva desse espírito naquele instante que ele está encarnando, né, com as qualidades e as deficiências que são requeridas pelo estado evolutivo do espírito. Então, Pastorino diz o quê? Que, na verdade, esse óvulo atrai, entre aspas, né, o espírito, na verdade, que atrai, no sentido de que nós poderíamos afirmar aí que é como uma espécie de aparelho de rádio que sintoniza. Você sintoniza e aí, entre aspas, atrai ondas hertzianas de determinada rádio que coaduna ali com aquilo e aí a gente vai ter uma reverberação. Atrai, então, tem o sentido de sintonizar e receber, né? Mas, como o Pastorino diz, que o espermatozoide é alimentado por essas vibrações sintônicas e, por isso, vai receber as energias indispensáveis para progredir em sua viagem até chegar no óvulo, passando à frente de seus concorrentes, justamente por ser aquele o necessário. E aí, Pastorino diz que o espírito, na verdade, se liga ao óvulo e, desde esse momento, ele passa a relembrar, ou melhor, passa, na verdade, a refazer
todas as fases evolutivas pelas quais ele já tinha passado desde o seu ingresso na fase animal. Ele começa como uma célula simples, né, o zigoto, né, é um protozoário unicelular, e daí ele vai se desenvolvendo na mesma ordem sucessiva que tem seguido durante os milhões e milhões de anos no seu processo evolutivo, né, como espírito, como princípio espiritual, né? Então, no início, a evolução foi aquática e justamente por isso ele revive isso tudo mergulhado no líquido amniótico. Mas essa revivescência, embora nos pareça lenta, é relativamente relampejante, porque o espírito revive em cada segundo de vida intrauterina os milênios de vidas remotas, enquanto que, na verdade, ele atravessava as fases animais, sem com isso necessariamente fixar. No entanto, ele exatamente vai trazendo, crescendo e mudando as formas até atingir a sua espécie. Então, na fase que é correspondente à sua entrada na família dos sáurios, surge no feto chamado olho pineal, como uma espécie de fase inicial da futura glândula pineal, e que assinala, na verdade, a caracterização como uma individualidade personificada. E aí Pastorino vai lembrar que, terminada essa revisão de toda a evolução animal, a criança, então, rompe as barreiras da animalidade pura e passa ao estado hominal. E é exatamente nesse ponto necessário aí que ocorre o nascimento, né? É quando ele nasce. Então surge um novo Adão, a palavra Adão vem de Adam, que é homem, o novo homem, que é expulso do paraíso da irresponsabilidade animal. Né? O útero como um paraíso ali, ele é expulso do paraíso. E aí ele começa a ter que comer o pão com o suor de seu rosto, ou seja, ele precisa respirar, ele precisa se alimentar. E isso não é mais aproveitado só da mãe. Ele precisa também fazer esforços pessoais por si mesmo. Olha que interessante, então. Aí, como diz Pastorino, nós vimos que quando no estágio animal, o espírito ainda era irresponsável, porque completamente imerso na questão do instinto. Ele agia em perfeita harmonia com a mente cósmica universal, porque o intelecto não intervinha nessa época para atrapalhar o processo. Já nessa revisão dessa fase, o feto vive, então, em uma perfeita simbiose com a mãe, da qual ela tira, o espírito vai tirar tudo ali, na verdade, né? Então, quando ele é expulso desse paraíso animal, o recém-nascido, então, chega ao reino nominal, mas ainda não chega, na verdade, ao estado atual de Homo sapiens. Ele vai antes reviver todo o desenvolvimento evolutivo desse Homo sapiens, né? Desde o plano humanoide, né? E aí, do homúnculo ao Pteranthropus erectus, como diz Pastorino. Quando ele passa a engatinhar, andar de quatro, como eram esses humanoides, né? E até chegar ao Homo sapiens e às últimas vivências da Terra. Então, quando ele atinge, como diz Pastorino, os 7 anos mais ou menos, é a chamada idade da razão, é que ele, então, recordada toda a sua escala evolutiva, ele vai penetrar integralmente o novo corpo, e aí sim vai iniciar sua nova jornada que se lhe abre ante o horizonte. Aí Pastorino diz que até então o espírito permanece fora do corpo, comandado através do cordão de prata, né? E aí vai comandando, através desse cordão, o desenvolvimento do seu veículo físico. Por esse motivo é que a criança, na verdade, manifesta as características de um certo primitivismo, como o egoísmo, a destrutibilidade, a coisa de quebrar tudo, né? Então, uma nova comprovação de que tudo isso é o que se passa com os espíritos mais evoluídos.
Então a gente vai ver o quê? Que realmente, quanto mais adiantado o espírito na escala, mais rapidamente ele percorre as etapas anteriores. E se em suas recentes vivências na Terra esses espíritos revelaram algum tipo de desenvolvimento, de genialidade, os chamados superdotados, né? Em qualquer ramo, as crianças prodígio, né? Na verdade, através da sua revivescência clara da sua última ou das últimas encarnações, elas têm esse alto desempenho. Então daí a gente verifica que esses prodígios se revelam sempre antes do uso da razão. Ao atingirem essa idade em que se inicia, na verdade, a fase atual, pode o espírito fazer florescer e progredir as suas qualidades e até desenvolvê-las mais ainda. E aí Pastorino assinala que, no entanto, pode acontecer também de que a atual existência não apresente possibilidade de evolução maior. Então aí a gente vai ver que, nesses casos também, nós vemos com certa frequência que a criança prodígio não atinge em sua vida posterior o que dela se esperava. Então aí a gente vê que ela não conseguiu se adiantar com o mesmo ritmo que ela tinha, né, naquela anterior. Então, na idade madura, ela, entre aspas, é uma pessoa comum. Então, ela, na verdade, quebrou o ritmo ascensional, usando as palavras de Pastorino, quer por cansaço, quer por falta de ambiente propício, né? Não tem um ambiente que seja fomentador, né? Quer por motivos kármicos também, como aponta Pastorino. Não houve, contudo, um regresso aí, né? Mas sim uma diminuição ou uma espécie de afrouxamento na caminhada. Mas não foi um regresso, não houve aí um retroceder, não. Então, compreendendo assim as coisas, a gente vai descobrir que a vida de Jesus em sua última romagem terrena, sua primeira e última, melhor dizendo, né, Pastorino? Foi o modelo que nós teremos que seguir no estado posterior de filhos do homem. Uma verdade que, na verdade, já foi revelada por Paulo aos Efésios, lá na sua carta, no capítulo 4, versículo 13, quando ele diz que até que todos cheguemos à plenitude da estatura de Cristo. Olha que interessante, hein? Ainda temos muita caminhada para chegar lá. Ainda temos muita caminhada para chegar na estatura de Cristo. Mas é imprescindível que a gente fixe esse símbolo, a necessidade de passarmos por desertos existenciais. São, às vezes, de maneira intencional, a gente busca, né, deliberadamente, e às vezes nós somos colocados em desertos existenciais sem que nós tenhamos escolhido que isso aconteça. Mas nessas fugas aí, nós nos aprimoramos, nós melhoramos, nós damos a oportunidade para que o Cristo interno se desenvolva. Então, que a gente se sinta inspirado diante dos desertos que agora estamos vivendo e possamos crescer com isso, com essa experiência. Fico por aqui. Semana que vem a gente está de volta. Grande abraço. Tchau, tchau.